Hoje vamos falar sobre essa chamada polêmica PEC da anistia e vamos falar também do sinal dado pelo Senado Federal de atrasar a tramitação da regulamentação da reforma tributária. E, claro, das últimas gafes do presidente americano Joe Biden, que concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva. Estão conosco hoje aqui o cientista político, advogado Marcelo Issa, que é diretor do Transparência Partidária. Muito bem-vindo, Marcelo. Prazer estar contigo. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Prazer é todo nosso. Thaís Herédia, minha amiga, aqui e lá em Brasília, o nosso diretor, Daniel Rittner. Bom, vamos dar uma olhada ali como foi essa aprovação polêmica da PEC da anistia, né? A Câmara dos Deputados aprovou essa proposta, a emenda à Constituição, chamada, como eu disse, de PEC da anistia, que livra na prática os partidos políticos de multas milionárias por descumprimentos, por exemplo, de repasses mínimos a candidaturas negras e femininas nas últimas eleições. A reportagem é do Pedro Teixeira. O projeto diz que os partidos que descumpriram a cota racial em 2020 e 2022 poderão compensar a distorção nas 4 disputas seguintes, a partir de 2026, se livrando de qualquer punição. Na prática, a PEC também vai contra a determinação do STF de que negros devem receber verba eleitoral de forma proporcional ao número de candidatos. Pelo texto, os partidos aplicarão 30% dos recursos nessas candidaturas. Mesmo com a obrigação, a proposta não prevê um mecanismo de distribuição igualitária entre as candidaturas e deixa a cargo das próprias legendas repassar os valores de forma que melhor atenda aos, abre aspas, interesses e estratégias partidárias, fecha aspas. A cota para mulheres de ao menos 30% das candidaturas e com verba proporcional ao número de candidatas não foi alterada. O projeto também cria um programa de refinanciamento de dívidas dos partidos e permite a utilização de recursos do fundo partidário para o pagamento de multas, mesmo aquelas aplicadas pelo uso de Caixa 2 em campanhas, e até a quitação de débitos que não tenham natureza eleitoral. O Refis vai permitir o refinanciamento de dívidas tributárias e não tributárias. As siglas poderão parcelar os valores junto à Receita Federal em até 180 meses. Débitos com o INSS terão prazo de 60 meses. A adesão ao programa vai isentar as siglas de qualquer cobrança de multa ou juros acumulados. Além disso, os deputados estenderam o perdão às multas aplicadas contra siglas em processos de prestação de contas, tanto de períodos eleitorais quanto do exercício anual das legendas. A matéria agora segue para o Senado. E aí, Marcelo, o que me dizer dessa PEC? É um assinte, né, Caio? É vergonhoso. A reportagem foi bastante completa, mas ela enfatizou a questão das cotas raciais e a questão do refis. Mas, na verdade, nós estamos diante de um perdão completo em relação a todas as irregularidades, em relação a todas as condenações dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Se me permite, eu gostaria de ler o parágrafo 1º do artigo 4º dessa PEC. Diz o seguinte: a imunidade tributária estende-se a todas as sanções de natureza tributária, exceto as previdenciárias. E aí abre o leque, abrangendo a devolução, o recolhimento de valores, inclusive os determinados nos processos de prestação de contas eleitorais e anuais, bem como os juros incidentes, multas ou condenações aplicadas por órgãos da administração pública direta e indireta em processos administrativos ou judiciais em trâmite, em execução ou transitados em julgado, resultando no cancelamento das sanções, na extinção dos processos e no levantamento de inscrições em cadastros de dívida ou inadimplência. Ou seja, eu vou me candidatar o jogo. Amanhã. Acho que eu vou me colocar num partido. Se fosse uma comparação com o direito penal, assim, se é que é possível fazer isso, seria como se alguém multi-investigado
ou multicondenado tivesse simplesmente zerado o jogo das investigações e das condenações e das sentenças já realizadas no efeito criminal. Essa comparação é possível fazer. Perfeito. E esse personagem não é só um criminoso, ele é um devedor também, ele está devendo na praça. Sim. E, magicamente, ele deixa de responder aos processos criminais ou, enfim, ter de cumprir com as sanções, com as penalidades que foram aplicadas e também deixa de dever. É como se zerasse o jogo, é um desenrola, é uma quitação de todas as dívidas, de todos os débitos, de todas as apurações e auditorias que se poderia fazer nas contas eleitorais, partidárias, contas de campanha. É um tapa na cara da sociedade. Daniel? Caio, e isso significa, o Marcelo Issa pode me confirmar, se eu estou com a interpretação correta, de que você vai poder usar recurso público para pagar, por exemplo, multa por Caixa 2. Exatamente. É isso que a PEC prevê. Os partidos hoje são financiados fundamentalmente com recursos públicos. Nós vamos bater, provavelmente, neste ano, 6 bilhões de reais em recursos públicos. Está aí a reforma tributária, e não só a tributária, o arcabouço fiscal, uma série de medidas buscando aumentar a arrecadação, e nós estamos destinando dezenas de bilhões de reais nos últimos anos, desde que foi instituído o fundo eleitoral, para as campanhas, para os partidos. E agora vai se permitir que esse recurso público seja utilizado para pagar penalidades pela prática de Caixa 2. É tão inacreditável que eu mesmo, que acompanho essas questões há alguns anos e tenho visto uma série de proposições que o Congresso traz anualmente, buscando flexibilizar as regras, buscando suavizar as sanções, buscando diminuir as prerrogativas da Justiça Eleitoral, eu mesmo estou espantado, custo a crer que nós tenhamos chegado a esse ponto. Agora, Marcelo, tem uma coisa que me chamou muita atenção, e hoje também apurando e tentando, conversamos hoje à tarde, inclusive, sobre esse assunto, me parece, eu não quero colocar a Justiça Eleitoral, o TSE, como cúmplice, vamos dizer assim, entre aspas, mas me chama muita atenção, de já há algum tempo, na condição de repórter, desde que esse assunto vem à tona, não só eu como repórter, mas outros repórteres políticos também, de outros veículos, outros colegas, de tentar ter do TSE e da Justiça Eleitoral um número, E aí você não consegue o número. Se você bate lá no TSE, qual que é o número? Quanto cada partido deve, Quanto tem de... Não tem esse dado, De certa maneira, essa dificuldade, tanto que quem nos forneceu, tanto para a CNN quanto para os outros colegas de outros veículos, esse dado de pelo menos 30 bilhões de reais anistiados, vamos dizer assim, foi a ONG Transparência Partidária, dirigida pelo Marcelo. De certa maneira, o fato da Justiça Eleitoral não ter esse dado, que me parece muito sintomático, não acaba fortalecendo essas movimentações políticas, porque você não sabe o tamanho desse buraco. Você acredita a organizações sérias da entidade civil como a Transparência Partidária, essa fiscalização. De certa maneira, isso não retroalimenta e provoca movimentos como esse do Congresso de hoje? A gente precisa, Caio, chamar a responsabilidade à Justiça Eleitoral também. Para você ter uma ideia, até 2018, os partidos prestavam contas em papel. Pilhas e pilhas de documentos, notas fiscais, que eram analisados com anos de atraso, de modo totalmente manual. Só em 2018, depois de um trabalho grande de pressão do Transparência Partidária, mas também de entidades parceiras, nós publicamos uma nota pública hoje com mais de 40 organizações, Transparência Internacional, Pacto pela Democracia, Contas Abertas, Instituto Não Aceito Corrupção. A gente faz o que é possível fazer. Em 2018, fizemos essa pressão junto ao TSE e foi implementado um sistema eletrônico para prestação de contas. Mas é inacreditável que até 2018 isso não existisse. E de lá para cá tem havido uma série de tentativas de derrubar esse sistema, de permitir que os partidos prestem contas de maneira sem padronização e sem transparência. O TSE, a Justiça Eleitoral, precisa sim ser chamado à responsabilidade, precisa passar a agregar tecnologia
e eficiência nesses processos de análise de contas. Nós não temos até hoje, por exemplo, um modo com inteligência nesse sistema. Ele é só um sistema de captura dos dados, mas não há nenhuma automatização, como a Receita Federal tem, por exemplo, para identificar indícios de irregularidades na utilização dos recursos. É ainda tudo muito precário. Mas mesmo isso que nós temos está em risco. Mesmo este pouco que nós temos está em risco. Eu diria que a Justiça Eleitoral tem sua parcela de responsabilidade, mas o grande responsável são os partidos políticos. Sim. Não, e aliás, uma união até, né, Daniel, que eu queria jogar lá para Brasília, isso também chama muita atenção, né? Porque a gente vê toda essa briga, polarização, calcificação, tensionamento político em rede social, aí, enfim, essa loucura toda contaminada, né? A sociedade polarizada. E na hora dos grandes acordos nacionais, como esse que a gente viu agora na Câmara, fica todo mundo igual, né? Aí senta o petista com o bolsonarista, com a bênção do Centrão, para fazer esses acordos. Isso chama muita atenção, né? E um outro dado, eu queria jogar para você também, Daniel. O Senado tem alguma sinalização que vai dar sequência ao que a Câmara fez ou pode ter uma trava ali, de repente, a essa PEC no Senado? Só para complementar, Caio, PT e PL, assim como todos os partidos do Centrão, votaram juntos, unidos na PEC da anistia. Quem se opôs, curiosamente, foram os polos ali, né? Novo, de um lado super liberal, e PSOL, de um lado super, digamos, estatizante ali, mas tiveram como coincidência essa postura na votação da PEC da anistia. Sobre o Senado, Arthur Lira insinuou nos últimos dias que a matéria também estaria encaminhada no Senado. Pacheco não confirmou isso. Rodrigo Pacheco não confirmou em absolutamente essa insinuação de Arthur Lira. Mas considera-se bastante provável que já haja um acordo nos bastidores para se votar no Senado, porque senão Lira, que vem de uma série de desgastes ali, o PL do aborto foi um desgaste, você teve ali algumas discussões que foram uma espécie de inferno astral ali do presidente da Câmara nas últimas semanas. Pouco provável de se imaginar que ele teria levado à votação esse assunto no plenário sem uma sinalização de que o Senado também aderiria. Aliás, o Senado, presidente do PP, um partido importante, é um senador, Ciro Nogueira. Os principais caciques do MDB estão no Senado. É difícil da gente imaginar que o Senado ofereça grande resistência à proposta. Portanto, dá para imaginar isso sim uma matéria com tendência de aprovação também no Senado. É isso? Judicialização desse processo, como é que faz? A Justiça consegue barrar a implementação dessa mudança? É inevitável que haja um questionamento do ponto de vista da constitucionalidade. Penso que aprovada a proposta, esses partidos mesmo que o Daniel mencionou, possivelmente têm legitimidade, venham a ingressar com alguma ação questionando a constitucionalidade, porque é realmente espantoso. É algo muito. Que vai na contramão do que a gente necessita, porque, veja só, os partidos políticos são o coração do nosso sistema. Não existe possibilidade de transformar a política se nós não transformarmos os partidos políticos. A gente debate muito reforma política do ponto de vista do sistema eleitoral, se é o distrital misto, se é o distritão, do ponto de vista do sistema de financiamento, se pode dinheiro de empresa, se não pode dinheiro de empresa, mas a gente esquece de olhar para essa dimensão. Então, quase não se debate. A gente está há alguns anos tentando chamar a atenção para essa necessidade de avançar em regras de transparência, de integridade, de diversidade, de democracia interna nos partidos. O Daniel mencionou os caciques, os donos dos partidos. Mas aí preciso que tenha tempo de mandato. Pioramos de 10 anos para cá?
Olha, se você considera que, por um lado, não havia sequer um sistema eletrônico para prestação de contas partidárias e hoje nós temos um mínimo de transparência, nós temos, nos últimos anos, conseguido, a partir desses dados, identificar uma série de distorções. Percorrer o caminho do dinheiro, pelo menos? Como, por exemplo, em setembro do ano passado, quando a PEC parou na comissão especial, nós apuramos que um determinado partido havia comprado toneladas de carne. Acho que ficou bem conhecido esse caso, de uma pessoa que tinha uma ligação amorosa ou de parentesco com um dirigente partidário. Esse tipo de situação é bastante comum e, eu digo mais, os partidos incorrem repetidamente nesse tipo de irregularidade. A Justiça Eleitoral sanciona, apura de modo, como eu disse, muito precário, mas mesmo assim identifica uma série de irregularidades desse tipo. Eu fico me questionando se houvesse uma auditoria mais sofisticada, mais eficiente, quantos casos análogos estariam sendo descobertos, mas aí acontece o problema que nós comentávamos antes, Caio. A pena é aplicada, a multa é aplicada, mas a Justiça Eleitoral não tem controle da execução dessas sanções. Não se sabe se a multa foi paga, quanto ainda se deve. Então, é um problema que tem diversas dimensões, mas eu insisto, enquanto a gente não olhar para essa questão partidária, nós dificilmente vamos transformar a política no Brasil. Daniel? Abrir uma divergência respeitosa aqui com o Marcelo Issa. Pioramos, em alguns aspectos pioramos sim, viu, na minha avaliação. Não é divergência não, Daniel, desculpa, é que eu não tive tempo aqui de completar. Tem esse aspecto positivo, mas de repente vem essa bomba atômica que faz a gente retroceder dobro do que a gente conseguiu avançar até agora. Eu me lembro, todos somos todos mais ou menos contemporâneos aqui, inclusive a Thaís. Eu me lembro da época de faculdade ali, em que a discussão ali no centro acadêmico era, olha, no dia que tiver financiamento público de campanha, todos os problemas estarão acabados. O problema é o financiamento privado. Veio o financiamento público, finalmente. E o que aconteceu com o fundo eleitoral e, de forma mais ampla, o fundo partidário? Você tem partidos que têm muito dinheiro, são ricos porque têm uma boa representação parlamentar. E esse dinheiro é distribuído conforme a conveniência dos seus presidentes, que ficaram hiperpoderosos. Isso faz com que partidos diversos ali, a gente olha para o Centrão principalmente, tenham o que eu chamo de, não de presidentes, que eles tenham CEOs. CEOs que conseguem, com o dinheiro, ter um poder inconteste ali sobre definição de candidaturas, definição de práticas, contratação de grandes marqueteiros estrelados. Isso concentrou no poder de pouquíssimas pessoas no país, estamos falando de 5, 6, 8, um poder desproporcional na política. Às vezes são, inclusive, políticos sem mandato, sem voto, que hoje controlam a política brasileira. Agora, só pegando... Eu quero só fazer aqui, eu agradecer ao Daniel, viu, Daniel? Mas quando eu estava na faculdade, a gente estava torcendo para votar pela primeira vez, viu, para o presidente no Brasil. Mas tá bom. Faz a sua pergunta, depois eu pergunto. Não, vai tu. Não, eu queria entre aquilo que melhorou e aquilo que piorou. Depois dessa PEC da anistia, o que mais se pode querer? Porque o quanto isso vai dar de liberalidade para a gestão dos partidos a partir de agora? É terrível, porque, de um lado, existe a anistia, ou seja, tudo para trás está perdoado, está anistiado, e o para frente tem o refis. Então, se vier alguma sanção, você parcela perder de vista. E não tem controle sobre a execução da sanção, como eu disse. Então, a perspectiva é muito ruim nesse aspecto. Por outro lado, avançou em relação à representatividade de mulheres. O Brasil ainda continua numa posição vergonhosa, mas havia, inclusive, a perspectiva de que a PEC retrocedesse também nessa questão. Acabou retrocedendo só em relação às candidaturas de pessoas negras, o que também é muito grave. Havia a previsão de que a regra atual, o financiamento dessas candidaturas deveria ser proporcional à quantidade
desse grupo, ou seja, 40% de negros lançados por um determinado partido, 40% dos recursos para esse grupo. Hoje, nós temos apenas 30%. Nas últimas eleições, foram mais de 50% de candidatos que se declararam pretos ou pardos. Então, há uma redução drástica também em relação a esse aspecto. Mas, antes não havia nada. Né? Eu acho que se a gente está aqui tentando fazer um esforço de olhar o copo meio cheio, existem esses aspectos, né? Mas o movimento que se coloca a partir dessa PEC, a perspectiva daqui por diante, me parece muito ruim. É uma sinalização muito grave. Acho que a gente precisa trazer para o centro do debate essa questão da governança dos partidos políticos, das regras de funcionamento das agremiações partidárias, porque, como eu disse, se não mudar os partidos, não mudaremos a política. Bom, Marcelo Issa é diretor da Transparência Partidária, advogado e cientista político. Muito obrigado. Viu? Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar da tramitação, da regulamentação da reforma tributária no Senado, que sinaliza dar uma travada, dar uma atrasada e estender até o final do ano este debate. Até já.